Sou eu, assim, né? Bom, eu tinha organizado umas notas de uma maneira bem caótica, como é a minha organização. Nada organizado. É, eu sou meio Durval. Na verdade, a senhorinha do filme me lembra muito minha avó. Bastante. E minha mãe também. Enfim. É engraçado porque no começo a Patrícia falou uma coisa que é verdade, assim, vendo o filme, lendo a sinopse, vendo no primeiro momento, a gente não dá nada pelo filme, acha que é uma comédia e tal, urbana, mas é uma viagem ao submundo das relações familiares profunda, né? Quer dizer, e isso já está impresso logo na sequência de abertura, que a Patrícia também chamou a atenção para a coisa do plano sequência. Mas tem algumas coisas que são que eu fiquei observando que são bem marcantes nessa abertura. Primeiro porque o plano sequência, a câmera, ela começa que ela vai descendo a rua no contrafluxo do sentido do tráfego nessa rua, né? A Teodoro Sampaio, ela sobe e termina aqui na Dr. Arnaldo. E a câmera vai descendo, ou seja, é sempre na contramão. Então é como se estivesse nos induzindo a uma espécie de caminho numa contramão para algo que vai ser apresentado. Outra coisa curiosa é que os créditos do filme, eles são diegéticos, né? Eles fazem parte da diegese do filme. Estão inseridos dentro do contexto da cena, o que já mostra, o que denota, no meu entendimento, esse caráter hermético do que a gente vai ver, né? Quer dizer, é um mundo que existe nele mesmo e que é totalmente fechado, que vai nos apresentar esse mundo totalmente fechado. Fora algumas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. A gente vê um chaveiro, a gente vê uma estufa com salgadinhos, né? A gente vê aquele garoto do skate, que é o primeiro comprador que entra na loja, depois meio que se atrapalhando o caminho dos pedestres e tudo mais. Então isso já vai meio que ambientando, né? O espectador já vai dando uma dica do que vai acontecer dali pra frente, né? E a música, né, que fala sobre alguém preso, que mora dentro da baleia, do Jonas que mora dentro da baleia, e que lá é o reino dele, que é melhor a baleia do que o navio. Né? Então esse mundo, eu vou falar sobre a trilha um pouquinho mais detalhadamente, que é muito importante no filme, não é nada aleatório, não tem nenhuma música aleatória ali no contexto da história. Então isso tudo já vai dando pra gente a prévia do que nós vamos ver, ao que nós vamos assistir, né? Tem aquela cena no comecinho, né, para dar aquela situada, é uma cena parece meio jogada, né, da menina dando tchau e tudo mais, mostrando os cavalos e tudo, que contrapõe-se diretamente a questão do cavalo, da fazenda, da questão de liberdade, da questão do espaço externo, que vai se contrapor a esse ambiente fechado, claustrofóbico, né? E de cara a gente vê a presença da mãe da Carmita, né? O nome da velhinha, né? Da Etty Fraser, né? Que ali naquele ambiente mesmo mostrado do lado de fora, quando surge, né, a loja Durval Discos, parece meio que um clima de interior, assim, né? Ela se comporta como uma dessas... É uma outra relação com o tempo e com as relações interpessoais. Né? E o Durval é aquele personagem que é apresentado sem um pingo de ânimo, né? Aquela pessoa meio... não tem ímpeto. Né? Ele está completamente subjugado por esse peso da relação com a mãe. Né? Uma mãe absolutamente doentia, né? E é um doentio que vai se potencializando ao longo do filme, né? A coisa vai perdendo realmente, é a senhora Bates quando viva ainda, né? O que mais aqui? Outra coisa muito importante, dois pontos que logo aparecem, ficam claros ali no começo, é o fato da loja ser dentro da casa dele, da mãe dele no caso, e ter aquela demarcação geográfica bem marcada mesmo, onde termina a sala da casa da mãe e começa a loja. Quer dizer, é uma loja, um ambiente que pertence ao Durval, que é familiar para ele, que é onde ele se sente à vontade, porque ele está em meio aos discos e tudo mais, mas ainda é dentro da casa da mãe dele.
né? Ainda ele opta por habitar esse espaço em que ele se sente à vontade dentro da casa da mãe dele, né? E a Marisa Hort, que aparece ali, bom, a gente vê logo de cara que ele é uma pessoa que nega o progresso, que nega o tempo, né? E é muito interessante o filme se passar em 1995, até porque em 2002, quando o filme foi feito, o CD já estava sendo substituído pelo MP3, já tinha o Napster, né? Já tinha, enfim. E ele nega-se a aceitar que o LP vai ser substituído pelo CD. Hoje em dia o LP voltou à moda com muito mais força, né? Mas ali naquele momento isso fica muito claro, essa negação. E quando a Marisa Hort, né, que é a vendedora da loja do lado, entra, na verdade, durante todo o filme, eu entendo, pra mim fica claro que é o único vínculo que o Durval tem com a realidade fora daquele espaço dele, daquela mãe, daquelas pessoas, daquele espaço onde ele coabita com a mãe dele. Então ela é a ligação com o exterior, né? Mas ela também vive sob a égide de uma opressão, porque ela não consegue satisfazer até o fim um gesto de prazer, que é fumar um cigarro inteiro, né? Porque toda vez que ela vai tentar fumar um cigarro, a patroa dela chama ela para voltar e ela tem que interromper esse momento de lazer, de descontração, né? E o Durval, ele sempre para na porta da loja, quer dizer, ele nunca atravessa. Nos 3 momentos em que ele sai daquele espaço, ele tem que estar com a mãe dele e também não mostra como ele se deslocou. Só mostra ele deslocado num outro espaço geográfico. E sempre com a coisa da mãe dele. Até quando ele sai para chamar o táxi, a mãe vai atrás e ele... né, então tem sempre essa imagem da mãe ali circundando, né? Então, tem a relação de codependência que eu já falei. Bom, aí quando surgem tem esse dado que é interessantíssimo, né? Que é essa coisa que o Durval, que a mãe do Durval não prepara para ele a comida que ele gosta. Esqueci a receita, eu nunca compro cenoura e tudo mais. Quer dizer, a relação dos dois se estabelece ali por meio da comida, né? Aquela coisa bem mãe e filho, vó e neto, né? De mimar e tudo mais, que vai ser completamente arruinada quando chega a menininha, Kiki. Porque daí ela começa a fazer para Kiki as coisas que ele gostaria que ela fizesse para ele. Então é uma criança interna que não sabe, ele começa a ter reações infantis porque ele não sabe lidar com a própria criança dele, né? Então a Kiki, na verdade, a gente pode olhar e falar, que bobagem, né? E é uma coisa que é muito comum. Na verdade, um adulto começa a rivalizar com uma criança de 5 anos, como se ele também tivesse 5 anos de idade, né? E sempre por meio da comida, essa questão daquilo que satisfaz, do prazer, né? No caso, por meio da comida. Tem os diálogos, no meio dos diálogos tem algumas coisas muito interessantes que dá para fazer essa leitura também. Por exemplo, quando ele está explicando, o Durval está explicando por que o disco é melhor que o CD. Olha, tem o lado A, tem o lado B, e o lado B é totalmente diferente do lado A. Então jogando sempre com essa questão do diferente, né? Quer dizer, o outro lado das coisas. E o disco é muito simbólico também para a discussão, porque o disco é uma coisa que está em si mesmo, né? Quer dizer, quando ele acaba, quer dizer, ele não tem quinas, ele é redondo, a coisa fica patinando, é como se existisse aí um movimento contínuo e viciado, né? Muito simbólico também essa questão, que só é possível de se observar num disco de vinil, porque você está olhando o disco girando ali, né? Isso no CD, apesar do CD girar também, você não está vendo. O disco não, né? E aí tem uma coisa, deixa eu ver aqui, tem uma coisa muito interessante que eu não sei se vocês perceberam. Todas as vezes em que entra uma outra figura feminina nessa relação do Durval com a mãe dele e que ela se sente incomodada com isso, aparece aquele display da Marilyn Monroe atrás, né? Na hora que ela reclama, ela está usando a minha vassoura. O incômodo da Carmita tá nessa coisa de outra mulher tentar tomar o lugar dela, né? Primeiro ela reluta nessa questão de arrumar uma empregada, né? Porque uma outra mulher dentro do meu espaço.
né, e repreende o Durval na hora que pergunta se a outra é casada, né, e depois na hora que ela mata a personagem da Marisa Hort, aparece de novo a Marilyn Monroe. Então essa coisa da mulher fatal, né, a sombra da mulher fatal ali por trás, né, isso eu só fui perceber depois que eu vi acho que umas 3 ou 4 vezes o filme. Eu falei, mas olha só, né, então que danadinha essa Ana Mui Laerte, né, toda cheia de jogar coisa, né, e como eu estava falando dos diálogos, né, esse negócio dela, ela tá usando a minha vassoura, tem uma outra hora que o Durval, isso tudo eu tô dizendo para reforçar essa questão da prisão que é a relação do Durval com a mãe dele, né, tem uma hora que a Marisa Hort fala, porque que a gente quer ir pra praia, né, vai pegar uma praia, não, eu não sei nadar, né, essa coisa, a natação é um ato de liberdade, né? Um ato de coragem e um ato, você está entregue à força da natureza numa praia. Se você sabe nadar, você consegue domar a natureza que pode ser fatal para você. Ele não sabe nadar, ele não consegue, do ponto de vista psicanalítico, isso é extremamente forte, né? Eu não sei nadar, Dori, não sei nadar. E ela fala, usa uma boia. Usa uma boia, mas não adianta, não vai ficar. Ele não confia eu mesmo boia, não sei nadar, eu não confio nem na boia. Então aí a grande traição, que eu já tinha falado, quando a menina entra na história, né? A grande traição se dá no âmbito da comida, que eu já falei, né? Que é a cristalização do prazer ali que ele busca, né? Isso aqui eu já falei também. Tá. Imagem dos ratos. Bom, a imagem dos ratos é uma outra história que depois a gente consegue desenvolver. E ainda nesse âmbito dos diálogos, tem dois momentos em que o filme ele entrega completamente assim, o que está por trás de toda a questão do roteiro, aí, do assunto a ser tratado. O primeiro é quando eles estão discutindo, a mãe, o Durval e a mãe estão discutindo na loja, e a menina chega, o que vocês estão falando? É conversa de adulto. É sobre sexo? Aí eles falam, não, tenta desconversar. Vocês são casados? Não, ela é minha mãe. Mas filho e mãe não casa? Normalmente não. Né? Então isso é muito importante, porque, e aí, graças aos anos de terapia que eu fiz, eu aprendi, assim, a gente aprende, né, a gente acaba vendo que para algumas mães de garotos, o sonho seria que esse garoto ou fosse completamente retardado, ou fosse aleijado, ou fosse covarde, ou fosse gay. E se fosse tudo isso junto, seria a glória da mãe, porque seria a certeza absoluta de que a única mulher na vida desse garoto seria ela. Né? Portanto, mas filho e mãe não casam? Normalmente não. Né? Mas não é não. Né? Não é categórico. E no final, já perto ali da loucura, quando inclusive a câmera, quando a câmera fixa para fora do quarto, né, a gente consegue ver o batente da porta do quarto, como se a diretora então colocasse a gente como espectador daquilo que está acontecendo. A gente é uma câmera subjetiva, nós estamos dentro do filme a todo momento, porque até o fato de escolher uma janela mais achatada para o filme já dá mais ainda essa sensação claustrofóbica que vai ser desenvolvido. No momento em que começa aquela, vem aqui, eu vou contar uma história pra você, não, vem aqui. A Etty Fraser solta um ato falho, que ela fala, vem com a sua mãe. Mas você não é, eu sou sua mãe sim. Né? Então, o processo degenerativo psíquico da Etty Fraser vai se potencializando à medida que o Durval vai se livrando daquela figura opressora da mãe. Até que o grande clímax disso é quando ele fala, se você não parar, eu não te dou mais brigadeiro. E aí parece que aquilo funciona, eu acho que em linguagem psicanalítica vocês vão poder saber muito mais do que eu, porque eu sou só um curioso do assunto, mas é como se aquele momento, aquela frase, o brigadeiro, fosse fosse como quebrar um copo de vidro, jogar no chão assim, quebra, entendeu? Ela para, ela fica estagnada, né? A mãe fica estagnada e começa a restabelecer um certo vínculo com a realidade.
porque depois que o Durval vai e chama a polícia e tudo mais, pede pra moça chamar a polícia, ela parte para um outro recurso que também é típico de mãe dominadora, quer dizer que está passando mal. Eu tô passando mal, o que vai ser de mim? Entendeu? O que vai ser de mim? Aí o Durval dá o grito do Ipiranga, fala, o que vai acontecer é um problema seu, né? Cada um tem a sua vida, né? E a hora que ele entrega a menina, né? Que ele entrega a Kiki para a polícia e sai, aquele alívio, né? Aquele que ele faz, do tipo, acabou, né? Aquilo acabou. Que já liga com a destruição, com o lapso de tempo da casa sendo destruída. Que tem, eu vejo dois pontos aí. Primeiro que é essa questão da luta do progresso com o passado que o filme traz o tempo inteiro. O tempo passa, a especulação imobiliária na cidade faz com que aquele espaço provavelmente tenha sido comprado, vai ser demolido para dar lugar a um prédio. Por outro lado, não interessa pra gente, não interessa pra diretora, não interessa pra discussão toda se o Durval vai responder processo, se a mãe dele vai ser presa. O que importa é que aquela relação doentia, ela foi desfeita. Finalmente ela foi quebrada, ela foi demolida, não é? E quando eu falei, só para ser breve, quando eu falei da trilha sonora, que é muito importante para esse filme, ela é toda composta de músicas que falam exatamente sobre essas questões de você se relacionar com o mundo de uma maneira em que você vai conviver bem, ou se você vai ficar se atrasando, aquela coisa do bestetu, né? Bestetu. No começo eu já falei da baleia, né? Do Jonas. Tem a questão do Tim Maia Racional, né? Que é a trilha sonora, o disco que ele consegue em 1995, era raríssimo, né? Tim Maia Racional. E é um disco que fala de transcendência, né? Depois o próprio Tim Maia até baniu da obra dele esses dois, são três na verdade, baniu isso, mas é uma obra que fala de transcendência. Tem a música do Toquinho com Vinícius, né, que fala você que olha e não vê, né, você que, não lembro a música, mas enfim, não lembro a letra, mas tem isso, né, tem o Bestetu que eu já falei. O London London no final, que é uma música que fala de nostalgia, que fala de uma autoalienação, porque enquanto as coisas estão acontecendo eu estou aqui olhando e procurando o disco voador, ou seja, eu não me identifico com essa realidade, com esse mundo em que eu estou. De um exílio mesmo. Num exílio, exato. No exílio também tem a música quando o Durval se tranca no quarto dele, que coloca que quando eu estava em Londres com saudade e tudo mais. Então, essa coisa do exílio, e essa cena é um exílio em que de uma maneira bastante pueril o Durval se tranca dentro do quarto para viver uma brincadeira lúdica com ele mesmo, né? Todo moleque tem isso de se trancar no quarto, toda criança tem isso de se trancar no quarto e ficar fantasiando e ouvindo música e tudo mais. E aí aquela reação, né, de quando a mãe bate na porta, pô, o que é? E abaixa o som e tal, corta, né, aquele momento de desligamento do mundo, não é? O que mais aqui? Outra coisa com relação a essa questão de negação do tempo é quando a mãe fala, agora é só esperar virar pó. Né? Pô, como é que você vai esperar um corpo em cima da sua cama virar pó? Ou seja, ela está completamente desconectada do sentido de realidade, de temporalidade, né? E outras coisas por aí afora, eu já falei demais, eu vou deixar a Malu falar também. Uma coisa interessante ali que também dá para pegar um gancho, que é dessa relação, que quando entra a menina e ela vê também ele com figura paterna, isso. E a mãe do Durval como a materna. Então ali é um casal com uma filha, na verdade. Então ele se transforma no marido, e aí ela cuida da menina como se fosse a filha, então é um casal com uma filha. E ela quer manter aquela vida. Não, vamos ficar aqui no nosso mundo, fechar a porta. Tem uma grade na porta da loja. Que separa da rua, é uma grade, né? Quer dizer, é uma prisão de fato. Não, o próprio quarto dele. O próprio quarto, né? Marido e mulher e a filha, uma nova realidade para ela. Exato. E ele vai comprando essa ideia até determinado momento, né? Na passividade dele.
Doni, só uma ideia, pegando o gancho, também você falou da trilha, e alguma coisa assim também que passou na cabeça, não tá, mas eu falei, caberia perfeitamente, não sei a opinião de todo mundo, quando eu vejo aquele lance do cavalo subindo a escada, eu me lembro de Arnaldo Batista, do emblemático Loki de 74, Vou Me Afundar na Lingerie, Sim. o tempo todo. Aliás, eu Vou Me Afundar na Lingerie tem umas coisas fetichistas desse filme também, a hora que o Durval fica cheirando a calcinha ali quando ele pega. E o discurso de mãe, de novo, você não sabe mexer numa mala. Pô, o que quer saber mexer numa mala? Entendeu? Como que é saber mexer numa mala? Entendeu? E é um disco totalmente emblemático, minimalista do Arnaldo, surrealista, que vai desencadear uma série de coisas pra frente. Eu tive a impressão assim, que mesmo ele se sentindo assim, sufocado, né, com essa relação da mãe, ao mesmo tempo ele se sente também protegido. Sim. Ah, sim, mas essa é toda a dinâmica psíquica da relação. É isso mesmo. Ele quer se livrar daquilo, mas ele não consegue porque também é cômodo, Ele né? mantém aquilo, né? Por favor. De impacto mesmo é ali, o cavalo, o quarto, O cavalo... pintando, aquela sangue na é parede. e o cavalo que é o símbolo de liberdade, de virilidade, de força, né? Encalacrado dentro de um quarto com uma pessoa morta, né? Então, vamos lá, Malu. Então, é um filme super rico mesmo, né? Até difícil ver o que a gente vai extrair. Mas acho que você falou uma coisa interessante também da realidade. E aí o que eu pensei? Da realidade psíquica mesmo, né? De cada personagem, né? Por quê, né? Porque tem uma história, assim, a psicanálise, ela se inicia junto com o cinema, eles são contemporâneos Sim. mesmo, né? E qual que é eu acho que o cinema, ele super ajuda a gente a pensar, né? A gente psicanalista, e até uma coisa que se traz muito nas sessões também, cenas de filme, né, para tentar falar da fantasia ou do próprio discurso, né, a gente se apodera disso. E a questão é assim, acho que então o cinema, ele super ajuda nós psicanalistas, sobretudo na sessão de psicanálise, porque eu acho que a sessão psicanalítica, ela é muito parecida com a própria produção e a feitura de um filme. Né? Por quê? Né? A gente já até conversei com meu colega Wellington Darwin, de pensar como é que é feito o corte, como é que é feita essa montagem do cinema, né? Porque tem uma importância, claro, do diretor, do roteiro e da história, e tem a própria pessoa que vai montando, né? Não sei como é que Montador. Montador, né? Das cenas. E até falando com Darwin, ele até explicou que... Falei, bom, mas como é que isso é feito? Bom, tem alguns diretores que querem mesmo que se sigam um roteiro, e tem alguns que deixam na mão desse montador. Exato. Né? Com as anotações, o que deu certo, o que ele quer, o que pode entrar, e aí o montador vai seguindo um esquema, né? Um segundo roteiro, que é o roteiro de edição. Isso, eu achei tão interessante, porque realmente numa sessão de psicanálise, né, o paciente está lá no discurso, na sua narrativa, e a gente que faz o corte daquilo, a gente que se atravessa para puxar, não, pera um pouquinho, fala mais disso, o que você quis dizer com aquilo, o que tem a ver. Então, assim, eu acho que tem um paralelo mesmo do cinema com a psicanálise nesse sentido. E aí, o que eu fiquei pensando, né? Esses personagens e cada um dentro da sua realidade psíquica. Porque a gente entende que a realidade, ela é singular, mas ela está relacionada ao enlace com o outro, aquilo que se produz com o outro, né? Acho que você colocou muito bem essa história dele com a mãe, né? Qual que é a realidade deles ali, né? E essa dialética mesmo, que ao mesmo tempo que ele... Né, você vê que em alguns momentos ele está meio sufocado, mas ele também não consegue sair. Né? Eu entendo bem disso, que minha mãe não me ouve. Não, e quando ele se sente sufocado, ele se tranca, né? Isso. Ele foi pro quarto, Isso. né? Passou a trava e Isso. ficou ali, né? Então ele está sempre trancado, na verdade. O máximo que ele consegue fazer é se refugiar dentro da casa, né? Não consegue sair. Como eu falei, a loja dele, que é o espaço dele, Sim. é dentro da casa da mãe anexo, dele. né? É o anexo da casa. Da própria casa. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Como cada personagem vai... Aparentemente é uma família simples, né? Que a gente no começo não vê nada de estranho, né? A não ser... Bom,
a própria, eu acho que ele é muito nostálgico, né? A forma como ele se veste, aquela peruca e tal, bem anos 70, né? E a mãe com o Chico Alves, né? Que parou outro antes, século, né? tá em outro século. Os Aliás, é móveis. fantástico. Ele fala, a mãe ela conhece, até 66. 66. É muito boa essa fala dele. E aí fiquei pensando um pouco, né? Acho que você abordou muito bem enquanto é meio encarcerado. Mas, sobretudo, tem a mãe, que vive numa época, ele vive em outra época. E uma coisa que me chamou a atenção, não sei se chamou a atenção de vocês, essa menina, quando vai para essa casa, né, já tem todo o discurso, vai para a fazenda da tia Clara, não é isso? Quando ela chega lá, ela não tem estranhamento. É uma coisa muito impressionante. Ela é uma menina de 5 anos, né? E a gente sabe que as crianças, quando são pequenas, assim, onde é que está minha mãe, meu pai? Bom, ela chega, fala, e a fazenda da tia Clara? E lá ela fica. Então, acho que assim, é uma menina que compõe também muito esse cenário, né? De se também prestar essa realidade ali bem maluca, sem fazer muito questionamento, né? O que eu fiquei pensando, assim, eu acho que dá pra gente pensar, né, em termos de realidade psíquica, que o Durval, ele é muito próximo, né, o discurso dele, a posição dele, daquilo que em psicanálise a gente fala da neurose obsessiva, né, que é um sujeito que está, assim, sobre o que a gente diz, uma lei, uma interdição, ele sabe, ele conhece, por isso que eu acho que ele se angustia tanto em alguns momentos, ele se constrange com o valor que a mãe quer pagar, né, a empregada, ele até na hora lá da sabatella, ele abre a geladeira, é R$100, né, ele tenta falar meio, né, com vergonha, assim, né, porque pra mãe não tem vergonha nenhuma, né, mas ele sabe que aquilo realmente não condiz com a realidade, né. Mas não consegue sair daqui. Não consegue cortar. também cortar isso. Dá a impressão né? de que quem gerencia o dinheiro na casa Sim. também é a mãe. É a mãe, Porque, você vai tirar dinheiro da poupança, você tirou dinheiro da É. poupança, né? Quer dizer, E, ele não e logo lida no com essa começo, questão do quando ela dinheiro, pergunta, né? e aí, comprou? Perguntando se o rapaz comprou alguma coisa. Fica lá, né, toda hora perguntando. Isso tem dois lados, assim, eu vejo também. Tem essa coisa do financeiro, né, dela controlar o financeiro, mas tem a coisa de ficar policiando o desempenho do filho, Sim. enquanto porque ela pergunta, vendedor, mas por que não enquanto comprou, profissional, né? exato. Sim. Por que não comprou? Sim, tá na aba dela ainda. Exato, ali, né? E ele, bom, diante daquela falência, né? Porque a gente olha e fica assim, caramba, né? Ninguém compra, né? O que ele faz? E a impressão é que ele não se incomoda, né, com aquilo. E assim, e essa entrada dos terceiros falando do CD e tal, e ele realmente resiste a qualquer modernidade ali, apesar de entrar dentro da casa, a tecnologia tá lá, ele tá ouvindo, tá sendo dito, ele se recusa. Né? Tem uma coisa de não. Bom, se ele soubesse, né, que depois ia virar até uma coisa cult. Pois né? é. O retorno, Durval 2. Durval Discos 2. Agora tem que ser o Durval DVD. Por que não? Imagina. Vai né? ser a continuação é Durval DVD. Ele não vende Blu-ray, é só DVD. É verdade. E aí fiquei pensando, né, nisso dele, que é de uma neurose, não acho que é de uma psicose, né, pra gente pensar, Claro. porque ele sabe que existe esse mundo, ele sabe que tem uma demanda, mesmo que mas ele recusa. Já diferente da mãe, né? Que eu acho que assim, no começo isso é tão fofinha, né? E depois com a criança, tão bonitinha, tão vovozinha. E aí tem essa coisa desmesurada dela de querer comprar o presente pra menina, né? Ela fica encantada. Tem uma cena que, antes deles saberem a notícia mesmo, né? Que a menina foi sequestrada, ela fala... e ela enche a casa, mas ela não enche a casa. Eu fiquei pensando nessa coisa totalitária, assim. Não tem falta, né? A coisa ali é cheia mesmo, Não tem vazio, né? Não tem falta, não tem vazio, não tem furo, não tem nada. E ele até, né, ele fica numa posição bem infantil. Ela enche a casa, pois né? Meio Não, aquela competindo, né? cena, tem aquela cena da comida que ele é completamente... É a criança. Tá super Eu não enciumado, quero. né? Você não vai comer? Não, eu já comi. Sim. Né? Aquela coisa bem
criança mesmo, birrenta, passa né? fome, né? Mas não dá o braço a torcer. Uma né? coisa muito simbólica ali também, que é a parte do quarto trancado e mofado. Sim. O quarto tá fora da casa. Tá esquecido. Tá esquecido, quer dizer, Sim. era um espaço que ele poderia usar, ele poderia dormir, que já é um símbolo muito Sim. forte de um certo distanciamento da mãe, separado do mesmo ambiente. Sim. E não, aquele lugar que é esquecido, um lugar esquecido e mofado, trancado, que ninguém entra. Ninguém entra. Já tem um símbolo muito forte daquela simbiose. Simbiose. Sim, isso mesmo. É boa, porque poderia ser uma tentativa de separação, já né? simbolicamente Isso, muito importante. mas ali Sim. não tem, né? E fiquei pensando nisso, né? O quanto a personagem da Ed Fraser faz pensar mesmo, né? Esse que a gente até brinca, né? Ninguém sai, né? De dar esse contorno, assim, que as pessoas não podem sair, a criança, o filho. E na medida em que isso começa a virar uma ameaça, é aí que a gente percebe o quanto ela vai Se se tornando desorganizando, perversa, né? É. E querendo a qualquer custo mesmo, aquela criança, né? Que ela até fala, eu comprei tanta coisa pra você, eu gastei todo o meu dinheiro, né? O momento da notícia é muito interessante, porque ela vai ouvindo, ela processa, ela sabe o que está acontecendo, e quando acaba, fala, desliga isso daí, essa coisa só traz desgraça. Ou seja, tipo, não quero ver isso, eu não quero que isso atrapalhe essa casa tão bem preenchida, como Ela finalmente fala tá. isso, né? Com o tempo vão esquecer Com da o tempo gente. vão esquecer da É gente. sempre a questão do tempo. E essa de foracluir mesmo, né? De dizer, Tá fora isso não existe, né? Vamos continuar vivendo nossa vida, esperar o corpo lá virar pó. Né? Né? Com o cavalinho dentro, o cavalinho fofinho dentro do quarto. Como se fosse um cachorrinho. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. É tão bizarro, né? Quer dizer, é angustiante. Mas chega uma hora que é tão bizarro que a gente ri, né? Porque essa coisa chistosa mesmo, porque você fala, não é possível, né? A menina dentro da parede com sangue. Tamanho grau de absurdo, né? Sim. Não, mas a trilha nesse momento, com os gritos no fundo, te deixa um pouco perturbado. Esse é o momento que a trilha começa, que a trilha muda. Isso. Até a trilha vai se desmontando, exato. Outro para vocês também, eu reparei um pouco de crítica, não sei, da diretora, né? Faz crítica social, quando a menina ele tá morta lá, né? Aí ela falou assim, nossa, mas ela é professora, ela tem cara de brava, ou seja, né? Porque todo professor né? É bravo, né? Ou aquela associação para criança de que chamar de tia é professora. Tia é professora, né? Eu peguei esse gancho. Sim, é verdade. Que ela fala, mas por que ela tá brava? Até ela questiona, né? Agora o interessante é que a criança, em momento algum, não lembra da mãe, né? Ela não sente falta da mãe. A única que não sente falta da mãe é a criança. A gente estava assim, Em momento algum, cadê minha mãe, né? Não, tô na casa da tia Clara, não sei o que. É uma... e tudo. Mas o que chama bem a atenção é isso, porque assim, é até legal estar com quem trabalha na outra área, né? Que mostra outras partes para a gente enxergar de outro jeito. Que o filme, para acontecer, tem que ser completamente real. Não tem nada aí que é muito real. Sabe, é o momento, cada um ali com uma realidade psíquica envolvida, claro, mas uma criança que em momento algum menciona pai ou mãe, independente mesmo de 5 anos ou 6 anos, podia ser até mais nova. Sim, verdade. Mas desfocar completa da relação parental. Sim. Então, assim, é um filme, é uma coisa assim. De uma forma geral... Essa história tinha que ser assim. De uma forma geral, para usar essa questão da linguagem, não é? É um filme que as pessoas não dialogam, não existe entendimento entre as pessoas. Tá cada um num discurso. A hora que o Durval vai gritar para a menina, chamar a polícia, pelo amor de Deus, ela, fulana tá aí, fala para ela que ela perdeu o emprego dessa vez. Cala a boca, você precisa chamar a polícia, entendeu? Então as pessoas não se ouvem, né? A mãe não ouve o filho não está disposto a ouvir a mãe. Né? Mas aí também entra uma questão de desejo, dá pra ver que assim, dentro dos personagens que ela colocou no filme, cada um tá vivendo o seu próprio. Claro. Né? Só. Mas acho que ela não lembra até a criança. Ela não lembra da mãe porque você vê que é um desejo. Não, é muito desprendido
da mãe é totalmente diferente dele. É, Você vê que a mãe, é o ela contraponto. viajou, a mãe estava viajando, estava na Europa, eu acho. Ele é babá, né? É, quem cuida é babá. Tem uma lógica no desprendimento da menina. Ela pergunta muito, a menina, totalmente diferente dele. Você vê que a menina é bem... Ela questiona, né? É. E ela foi muito opinião dela, na hora da bicicleta. Sim. Né, mecânica. Não, eu não quero, então eu não quero nada. É. Não, mas aí ela vai passar. Ela, não, quer sim. Alguma coisa, não, e ela vai até o final. Diferente do Durval. Já começa a querer botar a menina dentro do esquema que ela criou, o Durval. Né? Não, você quer sim, tem que querer. E ainda e faz isso com o vendedor da loja. Fala, senhora, bicicleta não se embrulha. E mostra ela chegando com a bicicleta embrulhada. Entendeu? Então... Mas isso explica por que a menina se inseriu tranquilamente. A ausência da mãe. A mãe deve ser uma mãe ausente e nem deve ter o pai ali por perto também, porque ela coloca ele como pai. Pergunta da babá. A questão dela era o cavalo, né? Desse Os cavalos, né? Tem que ser... Eu acho que ali pra ela tá de jogar na mão da tia, de jogar na mão, acho que ela fica, né, fica com uma pessoa, agora vai É a pra terceirização do afeto. Não, mas o bacana é que a única coisa que ela sente falta é do cavalo. Ela não sente falta das pessoas, ela sente falta dos animais. É que Né? também Aqui não tem cavalo. De 5 anos tinha uma coisa muito inebriante ali, do que essa avó né, proporcionava. Eu concordo que ela tinha um temperamento, porque ela dizia, né, não me chama de menina, Meu nome é Kiki, né? E essa avó aí também dando esse universo para ela, né? Fiquei pensando que aquela casa virou um universo paralelo, né? Era meio princípio do prazer. Então, tanto é que começa a desmontar tudo quando a menina não quer beijá-la. Sim. É a hora que Começa a recusar, né? começa a fazer recusa. Sim. Então, acho que pra mim a questão da criança passou muito por essa demanda atendida, Sim. né? Que não ia dando descompasso. Sim. E foi tão interessante porque em 2002 a diretora participou de um evento que eu tinha visto o filme, tinha adorado, e aí tinha uma associação psicanalítica que chamou, né, a Ana para falar, e tava o França, a Maria França, e ela contou um pouquinho do filme, ele também falou do personagem e tal, e foi muito bacana porque ela falou que ela fez esse filme depois que ela foi mãe, que ela se deu conta do quanto uma mãe pode não só estragar, como enlouquecer uma criança. Aí imagina, isso para todos os psicanalistas, assim, né? Ela foi muito direta no assunto, né? De que foi justamente nessa reflexão entre ser mãe, e o que é ser mãe, o que é ter um filho ali, que ela resolveu fazer o filme, né? Aí, bom... Aí mas a gente já consegue entender, né? Mas toda quando essa ela fala loucura. da abertura, né? Vamos tentar. Ela fala que, né, que ela tinha acabado de ter o segundo filho, quando ela foi fazer o filme. E qual era a preocupação dela? Né? Você vê como, né? Era não gravar, não filmar longe de casa. Porque ela tinha uma criança recém-nascida, então ela queria estar no bairro, provavelmente não morasse em Pinheiros. Então, quer dizer, tem uma relação aí muito, né? Desse paradoxo, né? Da proteção, da ausência, né? Não pode sufocar, mas também não pode se ausentar. Porque realmente é o que vocês falaram, né? Exatamente a diferença da Kiki pro Durval, né? Essa mãe que só aparece em uma cena, né? A mãe da Kiki, e a mãe do Durval que tá o tempo todo na cena, né? Isso. Ela preenche, né? Ela enche a casa. Enche a casa. Muito bem. Essa aqui é da Minadinha, Deixa eu ver então. Deixa eu ver só se a gente consegue. Se alguém quiser, tiver mais alguma Deixa eu ver se eu questão, consigo. Não, mas eu fiquei tentar pensando, fazer a abertura. eu não lembrava disso, né? Ele falou uma coisa que eu gostei, que vai falando assim, o Durval escolhe o que fazer na sala, essa dimensão da escolha, que a gente pensa tanto, né? Sim. Da clínica. Que tem uma escolha, ainda que inconsciente, uma escolha, né? E que ele fica oscilando e ele... Fiquei pensando na dimensão do ato,
Tá. Parece que é o único momento diante do... Porque assim, ele podia ter aberto aquela janela Sim. desde sempre. Ela Sim. fala, espera, depois do almoço. Aham. E ele fica angustiado. É um filme que eu dou umas risadas, mas eu fico muito angustiada com esse filme. Sim, ao Porque mesmo ele não tempo, Em consegue, determinado né? ponto te dá uma, né? É um filme aquela que coisa me mobiliza. claustrofóbica. Aham. E eu fiquei pensando que isso também no trabalho, né? Claro. Que tem uma dimensão Sim. que é repetição, Sim. só o ato, Aham. né? Que dispara outra coisa, que a hora que ele abre a janela, ele diz... Porque eu acho que ele fica muito nessa condição, né, do desejo, o outro que tem que realizar o desejo dele, né, fico pensando. Tanto é que ele vai, na hora que entra a Marisa Hort, fala, eu vou com você na delegacia, né, eu não sei se vocês lembram, ele vai até o cavalo, ele dá um, vai, né, vai alguém comigo também, né, para poder bancar isso. E no fim, bom, não vai, né, fica lá estendida no chão. E eu acho que aí ele fica contando muito com a mãe de fazer isso. E a mãe só enrolando, né? Não, depois do almoço. Né? Ô mãe, é Sim. interessante É. seu mãe. Aquela coisa, vamos, né? Mãe. Tipo, mãe, Mãe, vamos, mãe. Até que chega uma hora que realmente ele vê que ela não vai fazer, né? Não, e ela corta a ligação com o externo o tempo todo, Sim. né? Ela corta o fio do telefone. As relações são bem comuns. E ele fala, não, mas eu vou no orelhão se eu quiser ligar. Só que ele não vai, né? Sim. Tem não tá rolando áudio. a ideia, Pode mandar por toda a e-mail depois do possibilidade link pras de fazer. pessoas. Olha, vamos lá, se a outra pessoa não toma iniciativa, ele não toma iniciativa. Isso. Ele fica muito nessa dependência, né, do outro. Ele não faz nada. Não. Eu acho Eu fiquei pensando nisso, né? Essa questão do que a hora que ele abre a janela, Sim, que ato é é, ver- esse, é né? verdade. Que divide águas na vida. Sim, Como a cena de demolir a loja, né? sim. Tudo bem. Gente, então É é que para isso. você construir algo, você tem que desconstruir. Você desconstrói Pois é. Sim. Tem que mexer em alguma coisa, né? e ali a desconstrução, demolindo tijolo por tijolo. Verdade. Gente, obrigada. Pra quem tiver curiosidade de ver a abertura, tem no YouTube. A partir do mês que vem vai ser aos sábados à tarde.